Romanos capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 16. Romanos 4,16, lições que Paulo deseja ensinar à igreja de Cristo. A Bíblia diz: porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Amém, queridos? Queria chamar a sua atenção para os versículos 16 e 17, em especial: porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nosso Pai, Tu és nosso cuidador, e nos colocamos diante do Senhor nesta manhã mais uma vez, como esta igreja tem feito há mais de 80 anos, para que Tu cuides das necessidades espirituais do nosso coração. Fale-nos, ó Deus, porque a Tua voz, quando chega até nós, realmente produz coisas maravilhosas. Possamos ouvir a Tua voz nesta manhã de uma maneira clara, e que o pregador não prejudique em nada a transmissão da Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, lições que Paulo deseja ensinar à igreja de Cristo, nesses versículos 16 e 17, nós temos uma das mais gloriosas, comoventes e ressonantes declarações que se acham nos escritos do apóstolo Paulo. Graça é bondade demonstrada para com alguém que não merece em absoluto. Absolutamente não merece. Na verdade, graça é uma coisa inexplicável, porque como dar a alguém algo muito bom, sendo que esse alguém merece exatamente o oposto? Pois é, isso é graça. É absolutamente livre, gratuita, inteiramente merecida por parte daquele que recebe. Podemos resumir o ponto seguinte da seguinte forma, né? É preciso que seja pela fé, porque de outro modo não seria graça. É disso que Paulo está falando. Está falando da importância de nós entendermos que a fé é o fundamento firme para aquele que realmente deseja caminhar com Deus. Na verdade, é a única maneira, o único jeito de se caminhar com Deus é através da fé.
É o único jeito também de se encontrar, não de se merecer, de se encontrar a graça. Em termos de evangelho, quando você fala de graça, automaticamente você pensa em fé. São duas coisas muito ligadas, muito intimamente ligadas no ambiente de Novo Testamento. Já era no Velho, mas no Velho ainda um pouco obscurecido, por conta da necessidade de se entender que o pecado era uma realidade humana. E aí a lei, ela aparece muito também no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, já com a ideia de lei muito bem estabelecida, para nos mostrar o quanto erramos, a graça e a fé caminham em conjunto, de uma maneira muito evidente, de uma maneira muito clara. Então, em termos de evangelho, quando você menciona o termo graça, você pensa logo na fé. E sem fé, automaticamente fica difícil de nós termos graça. O apóstolo atribui tanto significado a isso, que lá no capítulo 11, no versículo 6, ele vai dizer: se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Mas se é das obras, não é mais graça. De outra maneira, as obras já não são obras. Se você estiver falando em graça, diz ele, então não fale em obras, justamente para combater a ideia de se praticar a lei e encontrar salvação. Não há o que possamos fazer. E aí Paulo escreve todo esse capítulo, principalmente o restante dele, para que entendamos a necessidade da fé, para que possamos encontrar graça. Se é pela graça, deixou de ser pelas obras. Nós não podemos fazer nada para encontrar a salvação. Eu vou entender aqui, vou trabalhar a partir de agora, como se Paulo estivesse escrevendo uma carta à PIB de Taubaté. A gente sabe que não é. Ok? Por mais que o Espírito Santo tivesse esse objetivo, Paulo não tinha. Porque ele não sabia. Não tinha como saber. Tudo bem? Mas como se Paulo estivesse escrevendo uma carta para a gente. E a primeira coisa que ele nos ensina, nesse versículo 16, Paulo queria que soubéssemos que não merecemos a salvação. Ele queria deixar isso claro. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece. E como eu costumo dizer aqui, o gostoso do Evangelho é que o Evangelho iguala todo mundo. Ninguém merece. Somos iguais. Não merecemos. O argumento de Paulo é muito simples. A lei, se você interpretar que vai ser salvo pela lei, a coisa vira questão de mérito, porque é o quanto você consegue obedecer à lei. Mas como não é, você nunca é salvo porque pratica a lei corretamente, você é salvo porque crê, e a graça é derramada sobre você, então ninguém merece, porque ninguém pratica o negócio adequadamente sempre. Nós sempre erramos, sempre temos dificuldades para obedecer. Ou sou apenas eu? Você também tem dificuldade para obedecer? Tem hora que a sua língua se torna assim incontrolável? Tem hora também? Ou só acontece comigo? Tem hora que você tem dificuldade naquilo que você deseja, mesmo que seja comida demais? Gente, eu não sei não, mas isso acontece comigo. Acontece com você não? A gente come uns negócios na vida que, sinceramente, depois do terceiro pedaço, dá vontade de comer o quarto, o quinto, o sexto. É ou não é? Isso aqui foi um negócio que eu tenho uma facilidade danada, assim, se eu não vigiar, eu passo do limite. KFC. Quem já comeu frango no KFC aí? Levanta a mão. Ô, gente, dá vontade de comer aquilo todo dia. Receita secreta. Lá tem dois tipos, eu prefiro a secreta. O bom da secreta é que ela é secreta. Não é verdade? Você nem sabe o que está te matando. O cara bota uns temperos lá que provavelmente prejudicam, mas é bom não saber. Verdade? Pois é. Eu como um balde daquele de meio quilo, facinho. De boa. Sem problema nenhum. A gente está chegando numa situação que é um balde para mim, outro para a Bia. Eu não queria dedar a Bia não, gente. Mas a Bia fica assim, só não vai dar não.
Ô Bia, você me quebra de alta, vai para o espaço. Não, mas um só não dá não. E a Bia guarda aquilo com molho ainda, rapaz. São uns potinhos de molho lá, cada um 20 conto. É não, mas é caro. R$5 o potinho de molho é caro. Mas ela enfia o frango ali, o negócio sai já caramelizado. Pois é. Se deixar, a gente peca. Peca ou não peca? É gostoso. É verdade. Se nós formos tentar praticar a lei, nós vamos pecar. E é por isso que quem acha que pratica demais se torna fariseu. Porque todo mundo sabe que não pratica, todo mundo sabe que erra, todo mundo sabe que vacila, mas quer pintar a imagem como se ela fosse perfeita. Não é. Não é não. Graça é dádiva gratuita de Deus, recebida pela fé, não porque merecemos, não há nenhum mérito, não há nenhuma reivindicação, não há nenhuma exigência. Essas duas coisas são polos à parte, estão separadas eternamente. E Paulo tira algumas deduções interessantes aqui, porque a primeira é a seguinte: somente o meio constituído pela fé garante que seja inteiramente de graça. Porque se eu pratico e quero receber pagamento por isso, já não é mais graça, é mérito. O Evangelho já parte do pressuposto que você não merece, que você não vai fazer, você não vai conseguir, você não tem como agradar a Deus por si só. Não tem como fazer. E se não for a graça de Deus, você não faz. E é por isso que os argumentos pelagianos, semi-pelagianos dentro da teologia são furados. Porque neles o homem consegue fazer alguma coisa. Bem, na doutrina correta, no arminianismo clássico, nós vamos aprender simplesmente que eu só não atrapalho, eu só não resisto. Eu até posso resistir. Dentro da doutrina batista, eu posso resistir. Só que aí vem Deus, me convence e eu decido não resistir. E eu me entrego. Isso é fé. Na salvação, a glória é unicamente de Deus, é única e exclusiva de Deus. E se você introduzir algo para tentar ajudar a Deus, já não é mais fé adequada. Alguma coisa está errada, porque você tira a glória de Deus. Quem salva é Deus, o Salvador é Deus. Se você começar a falar sobre obras, o quanto você é bom, o quanto você faz, o quanto você acerta, você ainda não entendeu o que é graça. Porque na graça eu sou miserável. E você também é. E se não fosse Deus, se não fosse Deus, estaríamos perdidos. O princípio da fé leva à graça, naturalmente. Graça é manifestação da glória de Deus. E esse, garante Paulo, é o meio da salvação. Foi como a promessa chegou a Abraão. Foi pela graça de Deus. Abraão estava lá, sem rumo, sem direção na vida. Quem é que procura Abraão? Foi Abraão que foi lá procurar por Deus, ou foi Deus quem procurou Abraão? Não foi Deus quem procurou Abraão? Não foi Deus quem deu uma proposta a Abraão? Está aí, Gênesis 12. Não foi Deus quem convenceu Abraão de que ele precisaria de direção? Foi Deus quem procurou por Abraão. Não é simplesmente Abraão que levanta a voz para o céu e diz assim: a partir de agora eu quero, simplesmente por si só. A doutrina batista nunca vai defender, embora ela não seja calvinista, deixar isso aqui bem claro para você, mas nunca vai defender que o homem é capaz de enxergar o que ele precisa. Não. A Bíblia vai defender que Deus vai dar orientação a esse homem, e esse homem vai enxergar se ele quiser. Porque como o faraó também pode decidir: não quero, estou vendo glória de Deus nenhum aqui, e eu vou continuar nesse caminho aqui, e não quero isso para a minha vida. Foi o que o faraó fez, decidiu não ouvir o Deus de Israel. A Bíblia vai dizer que se você ouvir a voz do Espírito hoje, que você não resista. Percebe?
Você pode atrapalhar, você pode não ouvir, você pode resistir. Você pode dizer, eu não quero, depois que Deus convença você. É pela fé. Eu tenho que acreditar, eu tenho que crer. Eu tenho que entender, olha, isso é o melhor para mim. Eu só entendo que é o melhor para mim porque Deus me ajudou a ver. Mas mesmo depois de me ajudar a ver, eu também posso dizer, é o melhor para mim, mas eu não quero. Porque o ser humano é livre para tomar a sua decisão. Depois de clareado, iluminado, diz a Bíblia, por Deus. A decisão é sua. É pela fé. E somente pela fé. Se não for pela fé, é por obra. Por obra, você não consegue nem enxergar. Não dá nem para ver que você necessita. Aliás, se for por obra, a gente é assim, o ser humano é assim. Ele tem 20 questões para decidir. Se ele acerta 10, ele se acha o máximo. Acertei 10. Não, mas você errou 10 também. Não, mas eu acertei 10. Tem gente que não acertou nenhuma. Nós, no mérito, nós somos assim. E é por isso que a gente olha mais os defeitos dos outros do que os nossos. Porque o nosso a gente costuma passar por cima. A gente tem uma frase, crente tem uma frase perigosa, que é assim, Deus entende. Crente tem uma frase perigosa. Acha que Deus entende tudo. Deus, né? Deus é meu amigo, meu parceiro. Ele vai entender minha situação. Ele não vai ser tão duro comigo não, até porque ele já sabia que eu ia errar nisso aqui, né? A gente tem essas maneiras de encobrir as nossas falhas, os nossos erros, e pelo fato de sermos filhos, se somos convertidos, claro, vale o parêntese, mas achamos que Deus sempre perdoa, sempre resolve, sempre entende, e a gente esquece da ideia de que a Bíblia também diz que Deus disciplina quem ama, e muitas vezes nós temos que aprender a duras penas, com grandes sofrimentos, porque Deus de fato perdoa, Ele de fato ama os seus, mas também é preciso entender que Ele também corrige os seus, que Ele também ensina duramente os seus. E muitas vezes o processo é doloroso. Lloyd Jones vai dizer o seguinte: se você se gabar da sua fé, se você se gabar do fato de que você crê, enquanto outros não creem, já não será a graça, já não será a glória de Deus, mas o crédito vai ser para a sua fé, para a sua crença, e não mais para Deus. Percebe? E é por isso que eu estou deixando aqui bem claro, que nem a nossa fé, por si só pode, porque sem a ajuda de Deus, nós não vamos nem enxergar. Não é isso que a Bíblia vai dizer, que o Espírito Santo vai convencer o mundo? Vai convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça, do pecado, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Não é clara a Escritura nesse sentido? Porque se o Espírito Santo não ajudar, você não consegue nem enxergar, nem o pecado, nem a necessidade da justiça de Deus, e nem que você está caminhando para um juízo. Por isso que fé é fundamento. Terá que ser ou de obras ou de fé. Aqui no Evangelho é só através da fé. É totalmente de Deus. É pela fé para que seja pela graça, a fim de que a Deus seja dada toda a glória. Sua salvação não depende de você, depende de Deus, até porque você só consegue crer se a coisa ficar clara, e quem clareia é o Espírito Santo de Deus. Então a glória é para Deus. Só repetindo para você, na teologia arminiana, o homem pode resistir, se quiser, interrompendo o processo salvífico. Ele pode dizer, eu não quero. Ele pode dizer até o seguinte, eu não quero nem ouvir, nem começar. Você já teve essa sensação de você chegar perto de alguém e alguém descobre que você é crente e essa pessoa se afasta? Imediatamente. Já teve essa sensação? Pois é. Lá no futebol agora está acontecendo um negócio engraçado. Tem 2 vestiários. O que eu estou está meio vazio. O pessoal tem um medo de eu começar a querer pregar lá dentro. Então, ali está o pastor. Não vou para lá. Vou no outro. E comigo ali está só o pessoal mais simpatizante. E eu nem comecei a pregar ainda. Eu estou só orando.
Porque qual é o objetivo, qual é o projeto? Começar a orar primeiro, que nem orar eles oram, antes de começar o futebol. Então eu quero começar a levantar e falar, gente, vamos fazer uma oração antes da gente brincar? Porque eu fui tentar, chamei o líder do projeto lá, falei, aqui, o pessoal não ora para jogar uma bolinha? Eu posso orar? Ele falou, não. Falei, como assim? Primeira vez que eu conheço um futebol na minha vida que não ora antes. Primeira vez. Então não pode orar? Ele falou, não, aqui nós nunca tivemos esse costume, nós não temos esse costume aqui. Só que ele falou assim, mas se você quiser orar lá dentro do vestiário com o pessoal que estiver lá, aí é contigo. Mas antes de começar no campo com todo mundo, não, porque aqui a gente tem religião de tudo quanto é jeito. Eu falei, mas não tem problema, a gente ora o Pai Nosso. Não, mas tem um pessoal que nem do Pai Nosso gosta. Falei, entendi. Então agora eu estou orando para o momento certo. É que o vestiário não ficou lotado ainda, sabe? O pessoal está correndo do vestiário lá. Então qual é a estratégia? O pastor acho que não ora não. Vamos trocar de roupa lá mesmo. Aí na hora que ele lotar, vamos fazer uma oração? Eu estou esperando a hora certa, a hora que juntar todo mundo daquele lado, porque o outro lado está ficando lotado, está ficando ruim. Pois é. E aí a gente começa, você vê como é que um cara resiste, se ele quiser. Ele vai para o outro vestiário, porque o medo desse pastor dar uma palavra. Né? Pois é, assim funciona. Seu trabalho é a mesma coisa, faculdade na escola é a mesma coisa. Não muda muito não. Se você quiser realmente viver o Evangelho, pregar o Evangelho, vai ter gente que vai falar, olha, quero nem ouvir. E outra coisa, quero nem papo contigo a partir de hoje. Por quê? Essas pessoas simplesmente detestam crente? Não. Elas têm medo de ser convencidas. Então elas resistem. Quero nem começar o papo. Não quero nem ouvir. Porque, de certa forma, de uma coisa elas já foram convencidas. O Evangelho tem poder. Se um crente abrir a boca e começar a falar, é perigoso. Então, o que eles fazem? Vão fazer de tudo para nem começar a falar. E se começar... E é por isso que o partido político anterior fechou as escolas para o Evangelho. Porque sabe o poder que o Evangelho tem dentro de uma escola. Hoje você não consegue mais pregar o Evangelho dentro da escola. Eu estou falando disso de quem deu palestra a vida inteira dentro da escola, dando testemunho de como Jesus Cristo me tirou das drogas. Depois do penúltimo governo, eu não consigo entrar na escola mais. Você pode entrar, mas não pode falar de Deus aqui. Não pode. E tem crente que quer defender esse negócio. Você não consegue falar hoje a palavra, o nome Jesus dentro de uma escola, sem ser chamado a atenção. Olha, aqui não pode. Acaba com esse negócio tudo. O Estado é laico, beleza. Mas a ideologia de gênero pode ser pregada abertamente. E ela não é cristã. Ou seja, é um ato contra o cristianismo. Mas ela pode, ela tem abertura geral. Geral, mas eu com o Evangelho não posso entrar mais. Entende? O diabo sabe que se o crente abrir a boca, a probabilidade de alguém dar crédito e ser iluminado e crer é muito grande. E aí nós somos obrigados, a pensar, o que é que eu estou fazendo na minha vizinhança? Não estou abrindo a boca no trabalho, por quê? Por que eu não tenho pregado na escola, na faculdade? Por que eu não estou abrindo a minha boca? Se eu sei que o Evangelho tem poder de transformar pessoas. Em segundo lugar, os versículos 16 e 17 deixam claro que a salvação, ela é recebida pela graça. Nós já vimos até agora. Mas ela também é recebida pela fé, irmãos. Nós precisamos pregar. Fica muito claro no texto, versículo 17, por exemplo, que Abraão foi salvo porque ele creu. Está aí. O verbo está aí. Ele creu. Foi segundo a graça? Foi, mas foi pela fé. Ele creu. Ele decidiu ouvir a Deus.
Ele decidiu caminhar com ele. Deus montou um projeto e deu para Abraão. Só o projeto é esse. E aí, você vai fazer o que desse projeto? Agora você entende que é o melhor para você. Já te mostrei isso, ficou evidente. Você vai fazer o que com esse projeto? Eu quero. Estou dentro. Porque a decisão é humana. Deus não vai arrombar o coração de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se não abrir, eu vou arrombar. Não é isso que diz o texto? Está certo? Porque você não tem escolha. Não é isso, não? Não, não. Se você abrir, entrarei e cearei com você. Está vendo? O abrir de porta é do homem. Porque Jesus Cristo não arromba corações. Ele ilumina, Ele mostra o caminho, Ele mostra a direção, mas a fé é do homem. Diz ele que é por meio da fé, Paulo. E é interessante que garante essa questão um caráter universal da salvação. A salvação passa a ser universal. Por quê? Porque aquele que crê será salvo. O texto é muito claro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê. Esse será salvo. Em qualquer lugar que o Evangelho for apresentado, que uma pessoa diga, eu quero, nós temos ali salvação. Se ela disser isso de todo o coração. E quando digo universal, eu estou querendo dizer que a proposta do Evangelho é universal. Guarda uma coisa no seu coração: o Evangelho não foi apresentado e trazido ao mundo apenas para um povo especialmente escolhido por Deus. Não, ele está sendo apresentado e deve ser apresentado a toda a criatura. Toda a criatura. Não é isso que diz Marcos? Não tem ninguém que mereça mais ou menos, porque ninguém merece. É de graça e é para todo mundo. Aquele que desenvolver a fé poderá caminhar com o Senhor. Paulo diz, é tudo da fé para que seja pela graça, com o fim, ou seja, com o objetivo, que essa promessa esteja assegurada a toda a semente, não somente a semente da lei, como ele diz, mas também a semente da fé que Abraão teve. Qualquer um que tiver essa fé poderá caminhar com o Senhor. Ele é Pai de todos nós, vai dizer Paulo, nesse sentido. Paulo afirma que a salvação tem de ser da fé, não somente porque esse é o único meio, mas porque também não é exclusivo apenas dos judeus. Esse projeto é um projeto para o mundo inteiro. E o que você está fazendo disso? É legal que eu vou pregando sobre o evangelismo, o Evaí vai falando assim, fala Deus, líder do evangelismo, o olho brilha. Pois é, Romanos fala muito disso. Os que nunca tiveram lei, nunca estiveram debaixo dela, não teriam nenhuma esperança se a salvação não fosse para todos. Já pensou se a salvação fosse apenas para os judeus? Mas Paulo diz exatamente o contrário. Não, é para todos. Todo mundo. O camarada que está lá no sinal pedindo dinheiro para você, é para ele também. Aquela pessoa que detesta você, o evangelho é para ela também. Por isso que você tem que dar bom testemunho, por isso que você tem que amá-la. Porque ela tem que ver algo diferente em você. Inclusive Deus usa isso para convencê-la. Quando o crente dá bom testemunho, porque comigo foi assim. Eu me converti em um dos elementos principais, foi o bom testemunho dos crentes que eu conheci. Esse povo anda com Deus mesmo, porque esse povo é diferente. O bom testemunho é fundamental, por isso que esta igreja, ela luta pelo bom testemunho dos seus. Ela joga pesado com a questão da moralidade, da ética cristã, justamente para que a gente não atrapalhe conversão de ninguém, porque eu desenvolvo a fé,
com a ajuda de Deus, mas eu só continuo crendo, eu só dou continuidade se eu quiser. E para eu dar continuidade, eu preciso de elementos que me fortaleçam, não que me enfraqueçam a fé. E o crente o mau crente, aquele crente, se é que podemos dizer isso, né? Mau crente, né? Se é que podemos dizer isso. É que é uma disputa na teologia se tem ou não tem o crente carnal, né? Se ele é crente ou não é. Paulo vai falar, vós sois carnais para a igreja de Corinto. Será que os convertidos de fato são carnais, né? Será que eu posso passar por um período de carnalidade dentro da minha santificação? Períodos de dificuldade, onde eu me torno amargo, onde eu me torno doente espiritualmente? Isso é uma discussão para um outro momento. Mas a verdade é que aquele crente que não dá um bom testemunho, você vê, eu estou jogando futebol lá, não quero ficar trazendo todos os elementos de lá para cá, mas tem acontecido uma coisa lá interessante. Assim que eu cheguei para jogar o futebol, o pessoal já me apresentou, seu Luciano e tal, chegando para brincar com a gente aí, ele nos procurou e tal, o presidente falou que pode jogar, porque eu sou mais novo dentro, estou fora da idade deles lá. Mas como eu sou goleiro e eles não têm goleiro, aí me liberaram para jogar. Aí no primeiro dia já falou, ele é pastor. No que ele falou, ele é pastor, tem um camarada lá que joga no meio do campo, que veio me procurar. Ô pastor, ô glória, já não estou mais sozinho aqui, apertou minha mão, deu um abraço, seja bem-vindo, Pai do Senhor, que coisa boa ter um pastor com a gente, beleza. E fomos para o campo. Primeiros 10 minutos, eu já tinha xingado uns 8 palavrões, mas aquele palavrão que faz o satanista arrepiar. Falei, cara, tem alguma coisa errada na parada. E eu falei, pô, mas não tem nada a ver com isso, não sou o pastor do cara, não é verdade? Beleza. Segundo o futebol, ele falou mais uns 12. Eu falei, mas eu não posso ficar quieto, isso vai me quebrar o testemunho aqui. E passou batido. No terceiro, ele estava jogando contra mim. E aí ele jogou uma bola na frente, chutou para fora e veio me abraçar. Ei, pastor, eu quase que acertei. Eu falei, irmão, só um minutinho, eu não aguentei. Deixa eu te dar uma palavrinha rapidinho. O que foi? Eu sou, cara, que palavrão é esse? Você está xingando aí, cara? Ele falou, não, tô não. Eu falei, o palavrão tal é palavrão pra caramba. Muito palavrão. Ele falou, é mesmo, rapaz, eu estava falando mesmo, sai sem querer, nem vejo. Então, ajuda aí, irmão, a gente precisa dar o testemunho. No próximo futebol, ele não falou um palavrão. Falei, ótimo. Quinta-feira ele já falou tudo de novo. Ou seja, vai ser mais difícil do que eu pensava. Por quê? Porque tem um camarada lá no meio atrapalhando o negócio. Eu vou ter que vigiar dobrado agora. Porque o cara olha para uma situação dessa, eu falo assim, rapaz, negócio de crente é complicado, hein? Porque, rapaz, tem pai de família lá, que não xinga o palavrão que o cara está xingando. Não xinga. Porque não dá para falar o que ele fala. Ou seja, esse tipo de testemunho presta um desserviço muito grande ao crescimento do Evangelho. Eu me converti numa época que você falava que era crente e as pessoas deixavam você levar para pagar depois. Agora você fala que é crente, o cara esconde a carteira. Tem alguma coisa errada. E é por isso que esta igreja tem levantado a bandeira do testemunho. Nós temos gente aqui na igreja, que está voltando para a igreja querendo trabalhar. Mas vem de erros lá fora. Querido, não vai trabalhar. Enquanto essa imagem sua não for apagada lá fora, não vai trabalhar. Você vai ter que caminhar primeiro uma boa légua. E vai ter que primeiro mudar de vida. E nós vamos precisar saber ter certeza que você mudou de vida. Nós vamos ter que ver os frutos em você. Para que depois você possa trabalhar aqui. Sabe por quê? Porque senão a pessoa que você deu mau testemunho ou aprontou todas lá fora, vem ao culto, olha você e fala, mas que raio de igreja é essa aqui? Que essa pessoa está lá na frente. Nós temos pessoas aqui que passaram anos por esse processo. É que você não sabe, você acha que é só com você. Não. Nós temos pessoas aqui que passaram anos por esse processo. Esperaram anos. Olha, tem gente que está
está vindo para o louvor agora, ele teve que esperar 6 anos comigo aqui, para poder começar a tocar no louvor agora. Por quê? Porque lá atrás deu mau testemunho. É assim que funciona. Para que ninguém seja obstáculo para que o outro creia. As pessoas precisam olhar para você e falarem assim: olha, Deus transformou a sua vida, porque eu conheci você antes. Elas não podem chegar aqui à igreja e falar assim: ó, o que você está fazendo aqui? Você é crente? Isso não pode acontecer. Consegue perceber? Por isso que você tem que pensar 2 vezes no testemunho que você dá aí fora, principalmente se você quer trabalhar na igreja. Porque dependendo do testemunho que você dá aí fora, você não vai trabalhar aqui, enquanto nós não virmos que houve mudança de vida. Não vai. Eu recebo o crente aqui, que tem bom testemunho, já toca amanhã, não tem dificuldade, se eu tiver referência. Ligo lá para o pastor dele: e aí, como é que está? Não, fulano é bênção, andou com Deus, anda com Deus. Amanhã ele já toca, não tem dificuldade não. Agora, se bagunçou os canecos lá fora, vai ter que mudar de vida primeiro. E se não mudar de vida, não vai ser recebido como membro desta igreja. Sabe por quê? Porque eu não quero gente que tenha vida na carne lá fora, ajudando a igreja do Senhor a tomar decisões espirituais, como membro da igreja. Quero não. E se está levando uma vida errada lá fora, procure-me urgentemente para pedir o seu desligamento. Você nem deveria ser membro dessa igreja. Nós nem queremos que você seja. Por favor, faça isso. Consegue perceber? Mau testemunho lá fora, decisões espirituais aqui dentro, isso leva uma igreja à ruína, com gente carnal tomando decisão na frente da igreja. Isso não vai acontecer. E principalmente os ministérios de ensino, aí que você pode esquecer. Porque como é que você ensina se você mesmo não pratica? Como é que é isso? Por isso, nós precisamos entender que fé não é uma decisão que eu levanto a mão e vou à frente. Não, não. É uma decisão também diária. Eu continuo crendo, eu continuo obedecendo. Abraão perseverou. Ele não teve uma fé inicial só não. Ele não levantou um bracinho num dia do culto lá só não. O camarada continuou obedecendo esquina após esquina. Deus disse para ele: vá que eu vou te mostrar o caminho. Deus não deu todos os detalhes do caminho, percebeu? Vá que eu vou mostrando para você. O cara tinha que aprender a depender de Deus diariamente, porque senão ele errava o caminho. E nos momentos em que ele não enxergou direito, ele errou. Fica claro que ele errou o caminho. É o caso da mentira dele lá, por exemplo. Olha o que Paulo está reforçando aí com outras palavras, no versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E depois no versículo 12, ele diz assim: fosse pai, da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão. O que lhes traz a bênção não é o fato de que tinham sido circuncidados, mas sim pelo fato de terem andado nas pisaduras de Abraão, ou seja, desenvolvendo a mesma fé que Abraão desenvolveu. Uma fé contínua. Não é simplesmente ir lá fazer um ato de circuncisão, não, é continuar caminhando com Deus. É disso que Paulo está falando. Abraão creu e continuou caminhando na estrada com Deus. Ele não abandonou no meio do caminho, não. Ele não parou no meio do caminho. Nossa salvação é segura e certa porque se baseia no caráter de Deus, em sua graça, abundante, eterna. E nós precisamos compreender isso. Mas é muito importante que você perceba que você só será de fato considerado salvo, e só será salvo mesmo, se você caminhar firme até o final. Porque uma das características do crente verdadeiro é que ele não volta atrás. Como é que uma pessoa que foi transformada por dentro pode querer não andar com Deus mais, se ela já foi regenerada? Se o seu caráter agora é espiritual, não mais carnal. Se voltou atrás é porque nunca foi.
Nunca foi regenerada, porque a regeneração, quando você se converte, querido, acontece um negócio dentro do seu peito aí, extraordinário. Tudo que levava você para o lado do pecado, agora a regeneração faz com que você caminhe para o lado de Deus. Isso é obra de Deus, é Deus quem transforma o seu coração, não é sua obra. Porque se fosse sua, poderia ser mal feita. Mas Deus não faz mal feito. Quando Deus regenera o seu coração, a inclinação para o pecado passa a ser inclinação para Deus. Deus muda a chavinha. Lembra que você gostava de um forró? Lembra? Lembra, você lembra. Lembra? Você gostava de uma biritinha? Lembra? Que agora está bonito, estou vendo as placas de Taubaté, falei ontem que cabia, né? Vende-se destilados. É um nome bonito para cachaça, né? Mas destilado fica mais bonito. Cerveja agora é artesanal. Continua sendo a urina de Satanás, mas é artesanal. Eu sei, porque eu vivi com um alcoólatra dentro de casa, eu sei muito bem como é que o diabo trabalha nesse negócio aí. Então, hoje em dia a gente inventa uns nomes bonitinhos para as coisas, justamente para não parecer tão horrível. Mas você lembra quando você gostava de uma cervejinha? Você lembra quando o sexo oposto mexia muito mais com você do que mexe agora, se você é convertido? Porque se não for, vai mexer do mesmo jeito. Pastor, esses dias me perguntaram, pastor, acaba o desejo pelo sexo oposto? Não, não, você é homem, você continua homem. Se é mulher, continua mulher. A diferença é que você aprende a dominar o negócio. Antigamente você não dominava. Continua tendo desejo, continua tendo atração, continua tudo. A diferença é que você aprende a dominar o negócio. E aí justamente uma das propostas do projeto com os homens da igreja é a gente ensinar aos homens a dominarem os desejos, as questões, porque hoje está muito fácil. Você abre o computador, você vê nudez. Você não precisa tentar olhar a casa do vizinho, não. Você abre o computador. Então não adianta nada se você não consegue dominar, se você não consegue se controlar. E é justamente isso que acontece na regeneração. O regenerado começa a desenvolver esse domínio, porque é fruto do Espírito. O Espírito injeta o fruto e ele começa a mudar. Então uma pessoa que de fato persevera, que tem aquela fé diária, ela não vai desanimar, ela não vai voltar atrás, ela não vai desistir, porque agora ela é nova criatura. Aquelas coisas velhas passaram. Ela é nova criação de Deus. Deus a criou de novo. E ela vai fazer o trabalho ao contrário agora. O que importa não é a circuncisão. A gente pode até entender que o que importa não é o batismo, simplesmente. Ah, eu me batizei, agora estou salvo. Tem gente até que eu conto para vocês, né? Chega lá no gabinete, pastor, vai lavar tudo, vai tirar? Não, não vai não. Vai não, isso tem que acontecer através da conversão. Se não acontecer, não, lá é só água mesmo, tá? A gente não joga nem sal grosso. Sal grosso é bom só para churrasco, gente. Não tem mais nada. Não serve para nada, não. Limpa nada, não. Isso aí é questão importada do centro de Macumba. Mexe com isso não, que é tiro no pé. Limpa não. Porque quem produz a lavagem é o Espírito Santo. É Ele quem faz. Se Ele não fizer, ninguém faz. Nem você. Ninguém. A promessa é feita para todo aquele que quiser ter a fé de Abraão. Não é da circuncisão, é qualquer um. Quando falo de circuncisão, não é só para judeu que praticava a circuncisão. É para qualquer um. Qualquer um que queira caminhar nos passos de Abraão, continuar obedecendo a Deus todo dia. Isso é fé. Eu vou caminhando com Deus e vou obedecendo a Deus. Não é pela lei, por isso que é pela fé, é pela graça. Até porque eu só vou conseguir obedecer se a graça for derramada e me salvar, porque só aí eu sou regenerado, aí eu consigo. É pelo poder de Deus, senão nem isso eu consigo fazer. Que coisa boa, semana que vem vai ter um missionário com a gente, e ele vai pregar de manhã no meu lugar. Daqui a 15 dias,
a gente vai escutar mais duas coisas que Paulo deseja ensinar à igreja. Nós vamos escutar. Eu estou com uma pregação marcada para Petrópolis, lá na igreja do nosso querido Daniel Ventura, executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Mas eu não sei como é que está Petrópolis. Eu estou aguardando um retorno dele. Acho que é dia 24, não é o outro domingo? Acho que é isso aí, 24, 25, alguma coisa assim. E aí, de repente, eu terei que viajar para pregar. Mas a gente volta em breve com novos capítulos desta pregação. Assim que der. À noite, na semana que vem, eu estarei pregando e ele vai dar uma pequena palavra. Mas de manhã é ele quem prega. E eu, se eu fosse você, não faltaria. Porque um missionário que passou anos, décadas, se eu não me engano, posso estar errado com relação a isso, mas foi isso que eu entendi, algumas décadas na Albânia como missionário. Acho que tem muito a nos contar. E ele vem especialmente para falar para os Eagles, mas aí nós vamos arrastá-lo um pouquinho aqui. E ele vai dar uma palavra no semestre de missões mundiais. Ele vai estar falando para a gente aqui, tá bom? Missionário Henrique, um amigo dele me disse, olha, intrépido, grande missionário, assim, louco, tem uns negócios assim, dava uns negócios assim nele, que ele ia para cima mesmo, coisa impressionante. Então acho que tem muito a nos contar, pastor Henrique da Junta de Missões Mundiais. Vamos orar, queridos. Eu sei que é muito comum nós enfrentarmos algumas dificuldades na caminhada. Sei que é difícil. Estou dizendo que é fácil. E eu sei que muitos fatores contribuem ou não para a nossa vontade de perseverar, para a nossa continuidade. Mas se você tem tido dificuldades com relação à perseverança, para continuar crendo, para continuar obedecendo a Deus, se você tem enfrentado alguma dificuldade, eu queria convidar você para ficar em pé. Eu quero orar por você. Só, pastor, ore por mim, eu preciso ser fortalecido na minha fé. Preciso de forças para continuidade. Então, se você deseja isso, eu quero orar especialmente por você hoje. E como os demais irmãos, você pode ficar em pé. Estarei orando por você. A Bíblia diz para orarmos uns pelos outros nas nossas fraquezas. E eu quero orar por você. Às vezes os dias são tão difíceis, né? Tão avassaladores, tão opressores. Mais alguém? Vamos orar. Senhor, nós sabemos que as lutas às vezes se avolumam, que é difícil às vezes obedecer, dependendo de onde estamos, dependendo até mesmo de quem esteja conosco. Às vezes as pessoas que nos cercam fazem de tudo para nos levar para longe do Senhor. E às vezes até mesmo dentro da nossa própria casa nós encontramos o sofrimento por conta do outro que se opõe à tua vontade, desobedece ao Senhor e que nos atrapalha. Mas que tu estejas nos dando forças, que aqueles que buscam o Senhor de todo o coração possam ser honrados, possam ter acréscimos de fé, oriundos do teu trono de graça, porque tua palavra vai dizer que até quem não tem fé suficiente pode pedir ajuda. Então nós pedimos ao Senhor que fortaleças aqueles que enfrentam tempos de dificuldade, e até mesmo esses que estão em casa, porque não conseguem ânimo para vir à tua igreja. Que tu estejas, ó Deus, reabilitando-os, fortalecendo-os. Que não haja em nosso meio aqueles que desistem da fé, que se esfriam completamente para a perdição, porque nós não somos daqueles que desistem. Como diz o autor de Hebreus,
somos da fé. Abençoe, ó Deus, o teu povo que luta constantemente para te obedecer. Sejamos fortalecidos pelo Senhor dia após dia, até aquele grande momento em que nos encontraremos com o Senhor. Glórias ao Senhor. Anelamos, ó Deus, por isso. Desejamos isso. Muito obrigado pela salvação em Cristo. Somos felizes porque temos o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.